mares abrigam mais de 200 mil espécies, representam 70% do planeta, mas têm se transformado numa verdadeira lata de lixo mundial. Estamos falando dos oceanos. Para interromper essa enxurrada de poluição, a Organização das Nações Unidas definiu que entre 2021 e 2030 é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. No Como Funciona Aí de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a responsabilização dos países pela poluição nos mares e também do trabalho de preservação das praias no mundo. Por meio de uma certificação internacional, elas são avaliadas e classificadas como sustentáveis. É o selo Bandeira Azul. Começamos com a Espanha. O país tem o maior número de praias com bandeira azul. Quem vai mostrar um pouco como é o litoral hispânico e como funciona o trabalho de conservação por lá é a Cláudia Chagas, que mora na ilha de Maiorca. Cláudia, conta pra gente como funciona aí. Cláudia Chagas, eu sou curitibana do Paraná, sou brasileira e moro aqui na Espanha, em Maiorca, mais especificamente no Porto de Sóller, há mais ou menos uns 7, quase 8 anos. Espanha, como um todo, tem o maior número de bandeiras azuis concedidas a nível mundial. São 729 concedidas no ano de 2022. Bandeira azul, quando a gente fala em bandeira, geralmente em praia, a gente pensa numa coisa ruim. Se uma praia tem uma bandeira, quer dizer que não é uma coisa boa. Mas, se a gente pensar que a bandeira azul é concedida por uma organização de ecologistas, a gente tem que pensar que é uma coisa super positiva. Porque se uma praia tem uma bandeira azul, quer dizer que ela cumpre com todas as normativas ecológicas, que as águas são super saudáveis para um turista ou uma pessoa que vive se banhar, ou seja, que passou os níveis de qualidade, que cumpre com as normativas de seguridade, que faz estudos de conscientização, que faz a limpeza, que tem banheiros adaptados, que tem acesso para pessoas menos válidas, ou seja, que é uma praia 10. Então, na Espanha são 729. Uma última coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a questão do que pode e o que não, o que a gente pode e o que a gente não pode nas praias da Espanha. Eu acho que dá pra gente ver muito claramente que nas praias da Espanha, se vocês observarem, não tem vendedor ambulante, porque não pode. Porque se vier uma pessoa vender comida, vender bebida, vai ser multada. Porque muitas das coisas que a gente faz no Brasil aqui são proibidas e tem multa, tá? Se você for oferecer uma massagem na praia, vai levar multa. Se você for vender comida ou bebida, vai levar multa. Se você aqui quiser fazer uma fogueira na praia, vai levar multa. Se você chegar aqui em Baleares e quiser fazer uma acampada e não tiver um permisso dos locais que são ok para acampar, também você vai poder levar multa. E para falar sobre as leis que podem contribuir para a preservação dos oceanos e praias, convidamos o doutor em Direito Internacional, Fernando Fernandes. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando, ao Como Funciona Aí. E eu já começo perguntando o seguinte: a gente viu no vídeo que a Cláudia contou uma série de multas que tem por lá. A existência de leis mais duras pode ajudar a preservação desses oceanos e praias? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, mais uma vez, participar de um programa importante promovido pela TV Justiça. Cumprimento vocês e espero aí responder as questões, né? Eu creio que
sim, pode haver leis mais duras, mas acho que o mais importante hoje pelo depoimento da colega na Espanha, o que se percebe é uma questão de educação ambiental, porque me parece, pelas informações que eu tenho, os dados, as empresas em geral, as grandes instituições, elas vêm se adaptando a uma série de regras ambientais ou exigências ambientais e que diminuem e contribuem para a diminuição da poluição e até a eliminação da poluição. Mas ali, pelo que ela vem comentando, o problema está mais ligado à questão do turismo. E o turismo, ele está aberto para qualquer cidadão comum que vai na praia, toma sorvete, toma guaraná, joga papel no chão, etc., tal, enfim. E acho que, então, aí é um outro olhar da causa da poluição. E eu acho que uma das formas de se eliminar a poluição no mar é justamente ter um turista mais educado, um turista mais comprometido com a proteção ambiental. E isso passa por um trabalho de educação ambiental que deveria haver desde o começo da formação das pessoas nas escolas, sem contar campanhas e propagandas de governo e outras atividades aí em torno disso. E no Brasil, jogar lixo na praia é crime? Existe uma lei federal ou são leis estaduais que disciplinam essa questão? Jogar lixo na praia é considerado crime. A gente vê tanto isso na lei dos crimes ambientais como na lei do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que proíbe jogar lixo na praia. Mas você pode pensar de uma forma mais ampla, independentemente de uma especificação, toda atividade... independentemente de uma especificação legal, né? Toda atividade poluidora, ela é uma atividade ilegal. Então, isso pode gerar desde crimes até multas e eventuais indenizações a favor do meio ambiente que foi afetado pela atividade poluidora, que pode ser desde jogar um lixo até um derramamento de óleo por um navio em alto mar. Agora, especificamente, a lei do Programa Nacional de Resíduos Sólidos proíbe jogar lixo na praia. E vamos voltar para a Espanha. A Cláudia mostra para a gente agora um pouco como funciona a coleta de lixo na Ilha de Maiorca, tanto nas praias como na cidade. No Brasil, a gente está acostumado que a gente simplesmente sai do portão para fora da nossa casa e tira o lixo a hora que a gente quiser. Só que aqui as coisas não são bem assim. Porque se você quiser tirar o lixo, você tem que ir até o cubo de lixo que ficam em determinados locais bem estratégicos. Você tem que pagar uma taxa, porque aqui se cobra o lixo por separado, ele não vem no IPTU. Então você paga uma taxa até o ano passado era a cada 3 meses. Agora eles mudaram a forma de cobrar, então cada casa paga a cada 6 meses, ou seja, eles cobram a taxa 2 vezes por ano. Se eu não estou equivocada, são 55 euros a cada 6 meses, ou seja, sai 110 euros por ano para você poder jogar a sua basura, o seu lixo, perdão. E você tem horários que você pode jogar o lixo, não é o dia inteiro. Tem que ser antes das 8 da manhã e depois das 8 da tarde. E também a gente tem os postos para você poder tirar o lixo, tem que ser o lixo normal, que são os resíduos, e também o lixo para você fazer a separação, como vidro, papelão, plástico, enfim. Outra coisa bem bacana que eu queria comentar com vocês é que aqui a coleta do lixo não se faz manualmente. O caminhão chega, baixa a plataforma, encaixa o cubo de basura de lixo grande e o caminhão levanta e joga. Ou seja, que a chance de um trabalhador sofrer um acidente de trabalho ele é bem menor do que no Brasil, que se coleta os sacos de lixo com as mãos. Então eu acho que isso é
ser uma coisa bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo bem grande de uma brasileira daqui de Soia, tá? Até a próxima. Bom, doutor Fernando, a gente viu aí que esse trabalho de coleta de lixo tem uma relação também com essa questão da qualidade dos recursos hídricos. No Brasil, o senhor falou da lei da política de resíduos sólidos, né? Como que está hoje esse cumprimento da coleta seletiva no Brasil? Me parece que essa infraestrutura e essa gestão uniformizada em todo o território espanhol sobre a coleta do lixo, a gente não encontra no Brasil. Então, embora nós tenhamos uma lei muito avançada, e é uma lei que vem sendo elogiada aí por muitas pessoas e muitos especialistas na área, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, talvez o que esteja faltando é uma infraestrutura que seja a espinha dorsal para a aplicação dessa lei. E essa infraestrutura, mais uma vez, exige que o Pacto Federativo que exige no Brasil uma maior comunhão de interesses e de complementos, como eu falei, e de ajudas, né? De cooperação. Então, aquela coisa, muitas vezes a União não tem verba para tal situação, mas o Estado complementa para a mesma situação. Ou, às vezes, é o município que fornece os servidores, que está na ponta do serviço, e assim por diante. A gente faz um breve intervalo e volta já. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como é a preservação das praias na Espanha? Agora vamos para Guatemala, onde uma avalanche de lixo atravessa a fronteira entre o país e a vizinha Honduras, por meio do rio Motagua, que corta os dois países e deságua no Mar do Caribe. A Suraane mora na capital do país e conta pra gente como é essa realidade. Suraane, como funciona aí? Oi, meu nome é Suraane, eu moro na Guatemala faz aproximadamente uns 4 anos. Eu vim pra cá porque o meu marido foi transferido pelo trabalho dele e atualmente eu sou estudante de medicina, mas eu era fonoaudióloga no Brasil. Falando um pouco sobre a Guatemala, eu moro na capital, então tivemos muito pouco tempo para explorar a Guatemala em si, mas o primeiro ano ali, mais ou menos a metade do primeiro ano, a gente conseguiu ir para a Praia do Pacífico, que a Guatemala ela é banhada por 2 mares, o Atlântico e o Pacífico. No Pacífico é uma paisagem bem diferente, as praias têm uma areia negra, então o que está na areia você consegue ver nitidamente. E uma das primeiras impressões, além da paisagem exótica, foi a presença de lixo. Mas não era lixo, assim, como a gente vê nas praias do Brasil, por exemplo. Eu venho de Salvador, então não é aquele lixo de agora, de coco que acabaram de abrir, não. É lixo velho, lixo antigo e lixo de outros países até. Então, como eu sou curiosa, eu fui verificar e realmente existe aqui nessa parte do Pacífico, da Guatemala, como que um rodamuinho. Parece que são pelas correntes de água. Existe uma quantidade de lixo que fica acumulada mesmo nessa região do Pacífico. E também verifiquei que nas praias do Atlântico, que eu ainda não tive a oportunidade de ir, existe também entre Guatemala e Honduras uma quantidade enorme de lixo. E, infelizmente, os países acabam brigando para saber quem é responsável pela maior quantidade, quem tem que fazer o quê, quem tem que tomar as medidas necessárias para que isso realmente diminua, porque infelizmente acaba, como a gente bem sabe, danificando a paisagem, os corais, as pessoas que vivem de pesca naquela região. Então é um problema que os 2 países têm que enfrentar e se resolver. Aqui na Guatemala, as praias são diferentes do Brasil. Por exemplo, no Brasil existe a costa, que é aberta ao público, basicamente. Você não precisa
passar por um condomínio ou, enfim, ir para um hotel para você ter acesso à praia. Já aqui as coisas são um pouco diferentes. Existem as praias privadas, que são a maioria da costa da Guatemala, e as praias públicas. Nas praias privadas, ou você tem acesso para um resort, ou então você aluga uma casa que tenha, de fato, a beira da praia para você poder conhecer, andar, curtir, enfim. Aqui, nas praias públicas que a gente conheceu, elas não são muito bonitas. E, de verdade, não tem uma sinalização assim, nossa, não jogue lixo aqui, cuidado com o lixo. Infelizmente, não. Voltamos a falar com o doutor em Direito Internacional, Fernando Fernandes. Doutor Fernando, como a gente viu aí no vídeo, essa situação entre a Guatemala e Honduras, como resolver? Existem leis internacionais que podem ajudar a diminuir esse impasse? Existem vários órgãos internacionais que cuidam hoje da proteção ambiental e que poderiam estar agindo de uma forma, inclusive, punitiva. Por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar instituiu um tribunal que chama-se Tribunal Internacional do Mar, que é sediado na Alemanha e que pode julgar eventuais conflitos entre países, inclusive de países que se sentem afetados pela poluição causada por um outro país. Esses países precisam ser signatários dessas convenções internacionais. É interessante isso que você está perguntando. Na verdade, atualmente nós temos 2 tribunais internacionais que são fundamentais para exercer essa função que você está me perguntando. Um é a Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal vinculado à ONU e que tem a competência para julgar qualquer conflito entre Estados. E aí sim, países que fazem parte das Nações Unidas e que nem precisam fazer parte, mas fazem parte da corte, como é o caso da Guatemala, podem requerer elaborar uma reclamação e pedir uma eventual indenização, né, ou vice-versa, em face de poluição causada por outros países. Nós temos um precedente importante, é o caso da Argentina e do Uruguai, que durante um período a Argentina criou obstáculos à construção no Uruguai de algumas empresas ligadas à indústria da celulose, porque havia um temor do governo argentino que a poluição de celulose jogada no Rio da Prata afetasse não só o Uruguai, como a Argentina. E esse caso foi para a Corte Internacional de Justiça, para ser resolvida lá. Mas também temos um outro tribunal, que é o Tribunal Internacional do Mar, porque hoje nós estamos falando muito de mar, né? Que é um tribunal também para julgar conflitos entre estados, no que diz respeito a eventuais causas de poluição transfronteiriça. Nenhum dos 2 tribunais são especializados em meio ambiente, mas eles aceitam reclamações ligadas ao campo ambiental. Vamos voltar agora para Guatemala. A Surane mostra para a gente o processo de coleta de lixo de lá. Surane, como funciona aí? Eu moro aqui na capital da Guatemala, que se chama Ciudad de Guatemala. E aqui a coleta de lixo, ela é feita de uma maneira diferente que é feita no Brasil. No Brasil, a coleta de lixo, ela é pública. Aqui é privada. No prédio que eu moro, por exemplo, não existe essa cultura do lixo seletivo. Você pode dividir caixa de papelão, vidro, mas quando o caminhão de lixo, que vem aproximadamente umas 2 vezes na semana, vem coletar o lixo, mistura tudo. Então, realmente, de fato, não tem uma seleção do lixo. E a maioria desse lixo da cidade, da capital no caso, é levado para o basureiro, que seria um lixão aqui, que é basicamente um aterro, que todo lixo ele é jogado ali
e teoricamente se faz uma seleção do lixo naquele lugar. Mas infelizmente ali acaba sendo uma fonte de renda para crianças, jovens, idosos, que muitas vezes acabam levando o lixo para dentro das suas casas para fazer a seleção ali e de alguma maneira viver com aquilo. É uma pena porque a Guatemala é uma cidade bonita, é um país muito exótico, tem uma natureza, uma diversidade, assim, uma biodiversidade bem legal, bem bonita mesmo. Aqui tem vários vulcões, mas infelizmente não existe tanto esse tratamento do lixo. Assim como as águas daqui também, em várias regiões, as águas são muito poluídas. Aqui existe uma época que só chove, que é no caso de agora. Existem chuvas assim bem específicas e bem contadas durante o dia. Então é a época que crianças, que adolescentes, eles vão para os hospitais por diarreia, porque a água que eles consomem, infelizmente, está contaminada, não está 100% tratada. Mas, de uma maneira geral, é um país bem bonito. É um país com uma cultura muito rica, comida muito gostosa. Mas, assim como todos os países, assim como o Brasil, existe também uma corrupção que assola vários aspectos do país, e um deles, infelizmente, é poluição ambiental e tratamento das águas. Doutor Fernando, a gente sabe que tem uma estimativa que prevê que, se nada for feito em relação a essa poluição do plástico, até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Como resolver essa avalanche de problemas? Estamos faltando com o dever de casa. E isso está ligado à questão do dever de cooperação. Se somos países, ou melhor dizendo, se são vários países dentro da comunidade internacional, esses países devem cooperar uns com os outros, porque a poluição ambiental e o plástico jogado no mar e a concentração de plástico, no final, ele vai ser um problema de toda a coletividade humana. Aí até complemento uma pergunta que você fez na parte anterior do programa, de que países que talvez não sejam filiados à ONU ou países que não sejam membros a um tribunal internacional podem responder por eventuais danos ambientais. Podem. Hoje há um movimento, inclusive, para que esses países que não estejam membros, que não sejam membros de alguma organização ou de algum tribunal que possa aplicar algum tipo de sanção ambiental, também podem receber sanções, porque a questão ambiental está além do país. Na verdade, a defesa do meio ambiente em prol da coletividade humana, e não em prol do Brasil ou da Guatemala ou de qualquer país. E aí a gente vai chegar na questão do plástico do oceano. Eu vejo que atualmente não basta apenas ter tribunais internacionais ou medidas sancionatórias para países que causam poluição ambiental e poluição no mar. Quer dizer, não é só uma questão de educação ambiental, mas mudar também o modo de produção econômico para que esse modo de produção ele seja cada vez mais limpo, e ao ser limpo, menos plástico nos oceanos e também menos poluição das suas mais diversas formas. Doutor Fernando, muito obrigada pela entrevista. E a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!